Porque no futebol brasileiro, ser campeão parece vir com uma maldição escondida. É sério, o time ganha tudo, joga o melhor futebol do país, a torcida acha que agora começou uma era, e poucos meses depois já tem crise, já tem desconfiança, já tem jogador sendo cobrado, técnico balançando. Parece que aqui o auge dura pouco menos. E o pior é que isso não acontece uma vez ou outra, isso acontece direto. O Botafogo sai de 2024 no topo do Brasil e da América. E em 2025, já vive um cenário muito mais turbulento do que o torcedor imaginava. O Flamengo empilhava títulos em 2025. Entra em 2026 cercado de expectativa. E o começo já é muito mais complicado do que parecia. E quando você junta isso com outros casos, você percebe que não é azar, é padrão. E aí vem a pergunta que vale o vídeo inteiro. Por que isso acontece tanto com o time brasileiro? Por que um clube vive uma temporada histórica, parece pronto para dominar por anos, e de repente começa a desandar? É falta de planejamento? Pressão? Desgaste? Ou é elenco desmontado? Pode ser até calendário. Spoiler, é tudo isso. E talvez essa seja a parte mais absurda do futebol brasileiro. Porque em vez de o título virar base para a estabilidade, muitas das vezes ele vira o começo do caos. O time campeão não entra no ano seguinte com paz. Ele entra com cobranças dobradas. Mais jogos, mais exposição, mais proposta pelos craques, mais expectativa e muito menos paciência em volta. Então hoje a gente vai falar do sistema do futebol brasileiro, do calendário maluco, do mercado que desmonta elenco, das dívidas, das trocas de técnico e também vários times que entraram exatamente nessa armadilha. Porque quando você junta todas as peças, fica muito claro que a queda depois do auge não é coincidência. É quase uma consequência do ambiente. E já vou avisando, hein? Esse vídeo é daqueles que parece simples no começo, mas quanto mais você aprofunda, mais revoltante ele fica. Porque em muitos casos o time não cai só porque virou ruim. Ele cai porque o futebol brasileiro empurra o campeão para um nível de desgaste e cobrança, que quase ninguém consegue sustentar. Fala galera do Olympiacos, eu sou o MG, e hoje o vídeo tá daquele jeito, polêmico, diferente e muito forte. Então já deixa aquele like aí, porque esse roteiro aqui dá trabalho. E comenta desde agora, qual foi o time brasileiro que mais te chocou por cair tão rápido depois de um ano maravilhoso? E fala pessoal, eu sou o NZ. E mano, esse vídeo aqui é muito bom pra assistir até o final, porque conforme a gente vai lembrando dos exemplos, vai ficando cada vez mais difícil chamar isso de só má fase. Tem muito mais coisa por trás. Então vamos começar com o básico. O primeiro grande motivo é um dos mais pesados de todos, o calendário brasileiro. Aqui o time campeão não é premiado com tranquilidade, ele é premiado com mais desgaste. O clube vai mais longe em tudo, jogo estadual, mata-mata, campeonato nacional, campeonato continental, decisão, clássico, viagem, convocação. E quando a nova temporada começa, muitas vezes o elenco já parece estar cansado, antes mesmo de embalar. E isso é muito cruel, porque o campeão geralmente é o time que mais joga, o que mais viaja e o que chega mais pressionado. Ou seja, justamente quem mais precisava de descanso entra na temporada seguinte com menos tempo para respirar. No Brasil, o sucesso muitas das vezes cobra a conta mais rápido. Isso explica uma sensação que todo torcedor já teve. O time terminou o ano voando. Parecia uma máquina. E no começo do ano seguinte, parece mais pesado, mais lento, mais sem energia. A torcida acha que o time desaprendeu a jogar. Mas às vezes ele não desaprendeu nada. Ele só está esgotado. E o problema é que o torcedor quase nunca aceita essa resposta. Porque ela não é tão emocionante quanto falar faltou vontade ou faltou raça. Mas futebol de alto nível também é físico, também é desgaste e também é recuperação. Não dá pra exigir que o time jogue no limite por um ano inteiro, tá ligado? E reapareça zerado poucos dias depois. Só que não para só no calendário. O segundo motivo é outro clássico do Brasil, a desmontagem do elenco. Porque quando um time vai bem, ele não vira só campeão, ele vira vitrine. A Europa olha, outros mercados olham, os rivais olham, os empresários olham e até o elenco começa a ser atacado de todos os lados. E aí acontece uma das coisas mais traiçoeiras do futebol. O torcedor pensa, saiu um ou dois, dá pra repor. Só que o futebol não funciona assim. Às vezes sai pontas e junto vai embora a velocidade do time. Sai um meia e some ligação entre defesa e ataque. Sai um técnico e some o mapa inteiro. O que desmonta não é só o nome, é a estrutura do time. E o Botafogo entra muito bem nesse assunto. O time de 2024 parecia pronto para abrir uma era. Mas no ano seguinte já veio com perda de personagens importantes, reformulação e um ambiente completamente diferente. Aí o torcedor olha e pensa, ué, mas era o melhor time do país. Era. Só que muitas vezes o time campeão não sobrevive inteiro ao próprio sucesso. Isso também vale para vários outros casos. O título valoriza jogador, valoriza treinador, valoriza dirigente
valoriza modelo de jogo. E quando o mercado percebe isso, ele começa a arrancar peça. O problema é que a reposição quase nunca devolve o mesmo encaixe. Você pode contratar um jogador bom e ainda assim perder a alma do time. O terceiro ponto é um dos mais perigosos, rapaziada. Dinheiro. Muita gente acha que depois do título, o clube entra numa zona de conforto financeiro. Só que no futebol brasileiro, isso é muitas vezes uma ilusão. O time campeão arrecada mais, mas também passa a gastar mais, prometer mais, e se cumprimentar mais e viver numa pressão ainda maior. Exato, porque o título aumenta tudo. Aumenta salário, aumenta a expectativa, aumenta a cobrança por reforço, aumenta o custo para manter o elenco e aumenta a sensação de que o clube é obrigado a continuar no topo. E se a conta já estava apertada antes, ela fica mais ainda depois. E aí entra um detalhe que o torcedor às vezes ignora. Muita crise não começa no ano ruim, ela começa escondida no ano bom. Quando o time tá ganhando, ninguém quer discutir dívida, folha alta, desequilíbrio, dependência de premiação ou bastidor bagunçado. A vitória joga um pano bonito por cima. É tipo jogar a poeira para debaixo do tapete. E o problema é que depois desse ano o pano sai. E talvez nenhum exemplo mostre isso de forma tão brutal quanto o Cruzeiro. O clube foi campeão da Copa do Brasil em 2018. Parecia fortíssimo, cheio de moral, com dinheiro entrando e logo depois mergulhou numa crise gigantesca, que terminou em rebaixamento em 2019. É talvez o caso mais extremo de todos, um time que saiu do topo e foi pro abismo quase sem tempo de reação. Isso leva a gente pro quarto motivo, o treinador. Porque se já é difícil sustentar o auge com o calendário pesado, elenco mudando e bastidor tenso, imagina fazer isso trocando de ideia toda hora. No Brasil, o treinador é muitas vezes tratado como o botão de reiniciar o videogame. Pô, perdeu? Troca. Joga mal? Já sabe, né? Troca. A torcida pega no pé. E aí o que acontece? Eles vão lá e trocam o treinador de novo. Isso distrai a continuidade, porque o time campeão já entra no ano seguinte cercado de expectativa absurda. Se ele tropeça um pouco, o ambiente vira crise muito rápido. E aí o clube troca técnico antes do trabalho se reconstruir. O novo treinador chega, muda comportamento, muda treino, muda ideia, muda cada peça. E o time que já estava estável e acostumado fica ainda mais perdido. E é por isso que o torcedor muitas vezes fala, esse time não tem padrão. Claro que não tem. Mano, o padrão dura 3 semanas. Não dá pra cobrar identidade forte num ambiente que todo é decidido na pressa. E isso pesa demais. Depois de um ano maravilhoso, porque o time é campeão, já começa o próximo ano sendo cobrado, como se já tivesse a obrigação de repetir o impossível. E essa cobrança é desumana, porque o torcedor não quer ver o time só competitivo, ele quer ver o time no mesmo nível mágico do ano passado. Só que o futebol não funciona em linha reta, ele é imprevisível. Nem os maiores times do mundo ficam eternamente no auge. Imagina no Brasil, onde tudo é mais instável. Agora vamos pros exemplos, porque aí a tese fica muito mais forte. Primeiro é o Botafogo. O time viveu em 2024 o maior ano de sua história. Ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileirão, parecia ter encontrado o modelo perfeito. Aí 2025 já veio com um cenário muito mais difícil. Vendeu peças, passou por reformulação e deixou claro como o ano seguinte ao auge pode ser muito mais pesado do que a torcida imaginava. E o caso do Botafogo é muito mais simbólico, porque ele mostra exatamente isso que a gente está falando. O torcedor olha para a taça e imagina a continuidade automática. Só que a realidade foi outra. O time campeão não entrou em 2025 como um império pronto. Entrou tentando reorganizar a casa, segurar a identidade e sobreviver ao impacto do próprio sucesso. Outro exemplo muito bom é o Flamengo. Depois de 2025, extremamente vencedor, o começo de 2026 já mostra o quanto é difícil repetir aquele pico. E aqui nem precisa cravar fracasso, porque a temporada ainda tá rolando. O ponto é justamente esse. Até um time fortíssimo, recheado de elenco e cercado de expectativa, pode entrar no ano seguinte patinando bem mais do que o torcedor esperava. E esse caso do Flamengo é interessante, porque mostra que a queda depois do auge não precisa ser uma tragédia completa para entrar nesse debate. Às vezes a queda é comparativa. O time continua forte, continua brigando, continua relevante, mas fica claramente abaixo daquele nível monstruoso do ano anterior. E para o torcedor isso já parece um tombo enorme. Outro caso muito fortíssimo é o Fluminense em 23. O clube viveu o melhor ano da sua história com a Libertadores inédita. Foi um auge técnico, emocional e histórico gigantesco. Só que em 2024 foi uma temporada muito frustrante, com muita dificuldade e tensão. E isso mostra como sustentar um pico tão alto de uma temporada para outra é quase impossível. E o Flu é um exemplo perfeito, porque ele existia muito componente emocional também. Ganhar a primeira Libertadores não é só mais um título, é o ápice absoluto. É o tipo de conquista que mexe com tudo, com o clube, com a torcida, com os jogadores, com a história. Só que repetir esse estado de mobilização
no ano seguinte é muito difícil. E no Brasil não existe paciência para aceitar isso. O Atlético Mineiro também entra muito bem nessa conversa. Em 2021, o Galo ganhou o Brasileiro e Copa do Brasil. Montou um time fortíssimo e parecia pronto para dominar o futebol nacional por anos. Só que 2022 já foi uma temporada bem mais frustrante, com menos consistência, menos encaixe e muito mais distância daquele time avassalador. Isso prova uma coisa muito mais importante. Às vezes a queda não é de campeão para desastre. Às vezes é de máquina para um time comum. E no futebol brasileiro, isso já é sentido como uma decepção enorme. Porque a expectativa vai lá em cima. O torcedor não compara o time com os rivais. Ele compara o time com sua própria melhor versão. O Corinthians de 2017 também é um ótimo caso. O time foi campeão brasileiro de um jeito até surpreendente para muita gente. Depois de começar o ano desacreditando, parecia que tinha encontrado uma fórmula muito sólida. Só que 2018 já foi muito mais turbulento. Com desempenho pior, crise, sensação de queda grande em relação ao ano que foi campeão. E o caso do Corinthians já ajuda muito a mostrar isso que você falou, Miguel. A queda não precisa significar rebaixamento para ser marcante. Às vezes basta o time sair do topo e virar um time muito mais instável, muito mais inseguro, muito mais cercado de desconfiança. E isso no Brasil pesa demais. E se a gente for olhar com calma, todos esses casos conversam entre si. Porque Botafogo, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Corinthians e Cruzeiro, cada um por motivos um pouco diferentes, mas todos dentro da mesma lógica. O auge no Brasil quase nunca vem acompanhado de proteção, ele vem acompanhado de sobrecarga. É como se o time campeão começasse a temporada seguinte carregando uma mochila invisível. Dentro dela tem cansaço, expectativa, perda de peça, pressão da torcida, assédio do mercado, diretoria desesperada e um calendário completamente maluco. Tem clube que aguenta, mas a maioria sente o peso. E ainda tem um ponto que pouca gente fala: o campeão desde ser surpresa. No ano do auge, muitas vezes ele pega o adversário ainda tentando entender seu jogo. No ano seguinte, não. No ano seguinte, todo mundo já estudou, todo mundo já sabe onde apertar. Todo mundo entra mais motivado e todo mundo quer derrubar o atual campeão. Isso é muito real. O campeão disputa quase um campeonato à parte. Ele vira alvo. O rival não encara aquele jogo como mais uma rodada. Ele encara como uma chance de bater no melhor, de medir força, de causar barulho. Então manter o topo não depende só de jogar bem, depende também de reinventar o time, enquanto todo mundo tenta decifrar. E aí a gente volta para a pergunta do começo: por que times brasileiros decaem tanto depois de anos maravilhosos? Porque aqui o sucesso cobra demais. O campeão termina exausto, vê o elenco sendo atacado, entra no ano seguinte com menos paz, mais cobrança, mais jogo e menos margem para oscilar. É quase como se o sistema impedisse a continuidade. E talvez por isso a pergunta mais certa nem seja: por que esse time caiu? Talvez a pergunta certa seja: como alguém consegue se manter no topo por muito tempo no futebol brasileiro? Porque continuar lá em cima, aqui talvez seja ainda mais difícil do que chegar.